É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, da academia, aonde quer que você esteja, informações quentes e atuais da ciência da nutrição. Com esse nosso papo aqui regado à ciência, regado à experiência profissional, a gente também espera te influenciar positivamente e facilitar no teu dia a dia que você possa adotar hábitos e estilos de vida mais saudáveis. Hoje a gente tem aqui no podcast, enfim, um momento especial, um tema que certamente todos têm curiosidades, e a gente queria muito agradecer a vocês que estão aí prestigiando o podcast desde o início, ou você que começou a assistir e a nos ouvir de um tempo para cá. A gente quer lembrar para vocês que a gente está gravando online, então qualquer questão aí, você é de casa e você está junto da gente nesse grande projeto. Hoje um dia especial aqui no podcast, ao qual a gente quer agradecer a presença do nosso convidado, o Dr. Matheus Candelô, e apresentar ele para vocês. Ele é graduado em Educação Física e também em Nutrição, membro do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Nutrição, o NEPEM, e especialista em treinamento físico e prescrição de dietas voltadas para o emagrecimento e ganho de massa muscular. Hoje, o tema que ele vai tratar aqui com a gente é o papel da nutrição no tratamento de lesões em praticantes de atividade física e atletas. Seja bem-vindo ao podcast Ciência da Nutrição, Matheus. Fala, Luana. Fala, Anderson. Muito obrigado. Agradeço demais aí pelo convite. E vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês, bater esse papo descontraído, mas sempre trazendo também bastante informação, bastante ciência, informação respaldada e voltada principalmente para a prática clínica do consultório, informações que a gente possa absorver e já aplicar no dia seguinte aqui de tudo que a gente vai conversar. Beleza, Matheus, isso é ótimo. E aí, para a gente entrar aqui nesse aquecimento, falando de atividade física, já vamos aquecer aqui, né? Queria muito aquecer contigo, sabendo um pouquinho desse passado. E é um passado especial, né? É uma graduação em Educação Física e em Nutrição. Então, divide um pouco com a gente, para quem ainda não conhece o Matheus, saber como é que lá atrás foi essa escolha, né? Em fazer essas duas graduações. É bem curioso, porque a escolha das duas graduações foi justamente por conta de uma lesão. Então, na minha adolescência, eu jogava futebol. Então, fui federado, joguei pelo Vasco, pelo Botafogo, pelo Boa Vista, alguns clubes de São Paulo também. E aí, quando foi em meados de 2016, eu rompi o meu ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Nessa época, eu já cursava em relação à educação física, com o intuito de melhorar o meu desempenho no futebol. E aí, no momento que eu tive essa lesão, é uma lesão séria, que precisa de intervenção cirúrgica, e eu me vi numa situação onde eu ficaria 6 meses sem poder atuar, entre o tempo da cirurgia, de recuperação, fisioterapia, etc. E aí, para não ficar desses 6 meses parado, sem fazer nada, só, enfim, ali no processo de recuperação, como eu já vinha estudando a respeito de treinamento, dos conceitos de educação física, etc., eu decidi, então, iniciar a graduação para me aprofundar um pouco mais sobre e poder aplicar aqueles conhecimentos em mim e melhorar, então, a minha performance. E foi daí, então, que eu comecei a estudar, desde cedo também gostava de ir em congressos, fiz iniciação científica, enfim, fui me aproximando cada vez mais da área acadêmica. E aí uma coisa curiosa aconteceu. Passaram os 6 meses de recuperação, voltei a treinar, voltei a jogar, e uma coisa que chamou muito a minha atenção é que eu voltei melhor do que antes, no sentido de estar mais forte, de estar mais rápido no campo, ter uma melhor troca de direção. Nas divididas de bola, eu me sentia também mais confiante, mais forte, e eu comecei a tentar racionalizar ao que eu poderia atribuir isso. E aí eu percebi
que foi porque pela primeira vez eu tinha tido, de fato, uma atenção mais direcionada, um plano realmente individualizado por conta da lesão, que eu precisava me recuperar. E aí, no período de transição de volta para o campo, eu tive uma atenção de um nutricionista, de um treinador individual, ali realmente para cuidar somente de mim. E eu percebi o quanto aquilo impactou positivamente na minha performance física. E aí eu comecei a ligar cada vez mais, né, teoria na prática e me questionar, cara, essa parada aqui realmente funciona, faz sentido, né, faz diferença na prática, existe realmente uma teoria por trás em relação tanto à parte nutricional, também à parte de treino. E aí, quando foi 2017, eu já tinha me recuperado e eu viajei para jogar a Copa São Paulo, que é a maior competição da categoria de base que a gente tem hoje em dia. E aí, chegando lá, deu um problema na minha documentação de mais 3 atletas. Então, basicamente, a gente ficou o ano inteiro treinando para chegar lá e não conseguimos jogar. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, acabou que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque nesse momento eu já estava ali indo para o terceiro período da faculdade de Educação Física, e como eu ia muito em congresso, eu gostava muito de ler, muito mais de estudar também, eu comecei já a perceber que as duas coisas andavam muito juntas, nutrição e exercício. E depois dessa decepção que teve em relação à parte da documentação, eu decidi deixar um pouco o futebol de lado e focar realmente em estudar. Eu percebi, na verdade, que eu estava tendo muito mais prazer em estudar do que em jogar futebol, do que o treinamento em si. E aí, como eu sempre conciliei a faculdade de Educação Física e o futebol, quando eu larguei futebol, eu falei, cara, vou tentar então conciliar aqui com a faculdade de nutrição. Eu faço um semestre, se não der certo, eu largo e vejo isso depois. E aí eu comecei, eu poderia ter cortado todo o ciclo básico, mas como eu me dividi entre futebol e estudar, eu optei por começar a nutrição do zero, o que foi muito importante também, porque eu consegui ver todo o ciclo básico novamente, consolidar muito bem esse conhecimento, ao passo que na educação física comecei a ver as matérias mais específicas. Então acabava que as coisas iam cada vez mais se complementando, cada vez mais fazendo sentido, e eu fui levando, e acabou que eu consegui finalizar as duas graduações juntas. E é isso, um pouquinho aí de como, de como eu entrei nesse mundo. Legal, Matheus, conhecer um pouco da sua história. Hoje, para mim, é um episódio que tem uma coincidência muito, muito legal. A gente está gravando o episódio numa segunda-feira, para quem nos ouve. Na sexta-feira, eu sofri um estiramento na coxa. Então, eu estou literalmente com uma lesão hoje. E aí, Matheus, a minha pergunta vai muito com relação até esse momento que eu estou vivendo agora, mas eu acho que cabe para quem nos ouve. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de falar do papel da nutrição, falasse um pouquinho assim, quais são os principais tipos de lesão, o que leva, na verdade, as lesões musculares, tanto para o praticante de atividade física como para o atleta. No meu caso, foi muito simples, né? Idade com esforço contínuo. Na verdade, exagerei um pouquinho. Na verdade, quinta-feira exagerei, sexta-feira fui tentar e depois sexta-feira de noite fui tentar de novo. O corpo não aguentou, né? Vou precisar fazer o fortalecimento. Já tomei essa dica do médico. E eu queria ouvir de você, então, se é só isso que acaba acontecendo ou se, na verdade, quais são os principais problemas e lesões que a gente acaba tendo. Perfeito. Muito bacana a sua pergunta, dá para a gente explorar e desenvolver bastante coisa em cima dela. Então, assim, de forma principal, a gente teria 3 tipos de lesões. Lesões musculares seriam os estiramentos, grau 1, 2 e 3. Pelo que você relatou, foi um grau tranquilo, então uma recuperação um pouco mais rápida. Deus te ouça, eu estou na fase do anti-inflamatório ainda. Eu quero recuperar, mas já estou um pouquinho melhor hoje. Que bom, melhoras aí. A gente tem as lesões, né? Estiramento grau 1, 2 e 3. Quanto maior o grau, maior o tempo de recuperação. E normalmente nível 2 e 3 pode ter a recomendação cirúrgica. A gente tem as lesões ligamentares, como foi o meu caso, por exemplo, do ligamento cruzado anterior. É muito comum também lesão na articulação do ombro, em esportistas de forma geral. E a gente tem as lesões traumáticas, que são, na verdade, as mais difíceis de serem evitadas, que são meio que, entre aspas, do nada. Então, é um jogador que leva uma entrada e quebra a perna, é um ciclista que cai e quebra a clavícula, é um boxeador que vai dar um chute
e acaba tendo uma fratura. Então, com exceção dessa lesão que a gente fala que são as traumáticas, ela é meio que inesperada, né? Mas as demais, elas dão já alguns sinais e sintomas que a gente consegue perceber. E aí é muito bacana, para a gente conseguir explorar um pouco mais esse tópico, a gente introduzir o conceito de controle de carga interna e controle de carga externa, que apesar de serem conceitos do treinamento, é fundamental que o nutricionista entenda esses conceitos para conseguir fazer essa troca com o treinador e entender como ele vai adaptar o cardápio à situação que o atleta ou o praticante de exercício físico se encontra. Porque talvez até mais importante do que tratar a lesão seja a prevenção. Porque se machucar é a pior coisa que tem, né? Ainda mais quando é uma coisa um pouco mais séria. E o que seria, então, a carga externa? A carga externa é aquilo que a gente vê. Então, por exemplo, você vai na academia, você consegue ver lá o halter de 10 quilos, você consegue, entre aspas, ver o seu volume de treino, você vai correr, você consegue ver a velocidade ali na esteira, o quanto você correu, etc. E a carga interna é o que a carga externa vai repercutir na nossa fisiologia. Então, por exemplo, se eu pego 10 quilos, a carga externa pode ser a mesma. Então, você pega 10 quilos, eu pego 10 quilos. A carga externa é a mesma para nós dois. Entretanto, a carga interna, a resposta fisiológica que aqueles 10 quilos vão ter em mim, você, são diferentes. Então, a gente precisa ter ciência de quais são essas variáveis e tentar minimamente ali ter um controle. Eu digo minimamente porque, às vezes, na prática de consultório, a gente não vai dispor de tantos recursos como no laboratório, por exemplo, para fazer esse acompanhamento, ou no clube de futebol, ou qualquer outro esporte a nível profissional, mas existem sim algumas variáveis que a gente pode observar em relação à carga interna para entender como é que está o nível de recuperação daquela pessoa ou daquele atleta, e aí ajustar a dosagem do exercício, ajustar a proporção de macronutrientes, olhar com um pouco mais de carinho para a qualidade do sono também, que são coisas que vão impactar diretamente na recuperação daquele indivíduo. Então, por exemplo, uma das variáveis mais fáceis de serem acessadas é a frequência cardíaca. Então, é uma variável que, quando a gente tem uma carga de treino muito acumulada, ela pode se elevar mais que o normal, assim como a percepção de esforço. Então, por exemplo, o mesmo treino que você fez há 2, 3 semanas e hoje você está fazendo novamente, e você percebe que aquele treino te causa uma percepção de esforço muito maior do que estava causando anteriormente, pode ser um sinal que a sua recuperação não está adequada. E esses sinais podem vir justamente alguns sintomas, como às vezes uma fisgada, uma dorzinha ali que tu não está dando muita importância. Então, antes de fato se concretizar a lesão, o corpo dá alguns sinais. E aí, uma outra coisa importante de ficar atento também é em relação à qualidade da técnica, porque à medida que você vai se cansando, vai acumulando fadiga, a qualidade da técnica do gesto motor tende a ficar prejudicada. E aí isso também pode favorecer um estiramento ou algum outro tipo de lesão. Além disso, a qualidade do sono é um outro fator que pode influenciar no sentido que, quando a gente está com um acúmulo de fadiga, pode ser que o nosso sono fique prejudicado, principalmente por alterações do cortisol. Então, seria também um parâmetro para controlar essa carga interna. E uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mas que daria também para fazer, é o acompanhamento de marcadores bioquímicos, como, por exemplo, a creatina quinase, a lactato desidrogenase e, inclusive, algumas enzimas hepáticas, como TGO e TGP, que, quando a gente fala de um excesso de treinamento ou uma resposta ali em relação ao exercício, também são marcadores que podem dar alguma alteração. Então, por exemplo, se a gente pega a creatina quinase, que é um marcador de dano muscular, não é que ela isolada alta, ela vai ser um indicativo que você está próximo a se machucar. Entretanto, ela muito alta, acima de 1000, por exemplo, associada a outros marcadores de carga interna, por exemplo, como a gente falou, uma percepção de esforço maior, uma frequência cardíaca maior que o habitual durante uma sessão de treino, são algumas coisas relativamente simples da gente acessar e conseguir monitorar para conseguir fazer a prevenção dessas lesões. Respondi?
Que isso, agora Anderson vai longe, rapaz. Era o que ele estava precisando nessa vida dele, com essa história completa aí, retomando algumas questões. Uhum, Brincadeiras à parte, quero agora saber da Camila, o que que ela está achando do episódio de hoje. Quem conhece Camila sabe que ela agora está no CrossFit, então tenho certeza que ela está super bacana. atenta e, enfim, também com sugestões bacanas para partilhar com a gente. Diga lá, Camila. Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. Com certeza eu estou adorando o episódio, pois bem como você disse, Luana, eu particularmente gosto muito de me exercitar. Atualmente, obviamente, o CrossFit, mas de um modo geral é um tema que me interessa muito. E estamos vendo que nosso convidado trouxe informações muito interessantes e muito relevantes sobre a temática. E para complementar o episódio de hoje, trago como dica um documento que aborda a influência da nutrição nas lesões esportivas, para que você, ouvinte, possa entender um pouco mais sobre a temática e se aprofundar caso tenha interesse. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigada, querida. Matheus, nossa, super importante esse teu duplo olhar, fantástico esse passeio que você deu pelos tipos de lesão, né? E agora eu estou aqui imaginando que, enfim, né? A gente, por vezes, na nutrição, a gente fica muito focado naquela questão da boa alimentação versus prevenção. E eu acho que um diferencial do episódio, da tua experiência, do que te levou, inclusive, para essa dupla graduação, né? Foi a lesão. Então, eu acho que é importante agora a gente poder, enfim, levar para quem está nos ouvindo, assistindo o podcast, né? Justamente como que a nutrição pode apoiar nisso, né? No caso como o Anderson, está lesionado, né? Mesmo talvez, provavelmente sendo uma lesão leve, como é que que tipos de estratégia a nutrição utiliza que podem apoiar nesse momento desafiador? Uhum. Perfeito. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente pode começar trazendo é em relação ao balanço energético durante esse período, porque às vezes muita gente pode cair na armadilha de visando ali não querer ganhar gordura durante esse período, fazer um déficit calórico. Entretanto, esse é um período onde o corpo está precisando de energia justamente para conseguir fazer a construção de tecido, justamente para conseguir realmente oferecer esse aporte para a cicatrização de forma adequada. Por outro lado, se a gente faz um superávit calórico, isso pode favorecer também um acúmulo exagerado de gordura, que metabolicamente falando não seria interessante e também não deixaria ali o ambiente favorável a uma recuperação otimizada, ainda mais tendo em vista que durante esse período é normal que haja uma perda de massa muscular, principalmente pela ausência do estímulo do exercício. Então, o primeiro passo seria ajustar o balanço energético, deixar ele próximo ali de neutro, para manter, na medida do possível, o peso sob controle, e aí a gente pensar no segundo momento no ajuste de macronutrientes. Então, hoje a gente tem já algumas recomendações de trabalhar com quantidade de proteínas um pouco maiores, na casa ali de 2 a 2,5 gramas por quilo de peso. Ajustar também o fracionamento proteico, que é algo extremamente importante, e em relação ao aporte de gorduras também, priorizar as gorduras chamadas boas, né, principalmente as poliinsaturadas. Sobre micronutrientes, a gente pensa no primeiro momento numa adequação de forma geral, então fazer um cardápio que atenda todas as recomendações, e a gente não tem assim um micronutriente específico que, dado numa dose maior que a recomendada, poderia trazer um benefício adicional em relação à recuperação. Então a gente pensa realmente numa adequação de micronutrientes. Em relação à suplementação, dois suplementos assim que mais têm evidência seria o ômega 3 pelo seu potencial anti-inflamatório e também a creatina, que durante esse período poderia exercer um efeito anticatabólico que ajudaria a proteger a massa muscular. E o outro aspecto que eu acho importante também de ser abordado durante esse período é a questão psicológica do paciente, porque dependendo da lesão, do tempo que ele vai ficar afastado, ele pode ficar bem afetado e, por via das vezes, atrapalhar também a recuperação ou fazer com que ele desconte na alimentação. Então, ter essa abordagem integrativa é fundamental. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Rodrigo Caio, não sei
quanto vocês acompanham futebol, mas ele é... Eu tenho a certeza que a Luana com certeza acompanha, até porque ele é zagueiro do Flamengo e a Luana é a flamenguista doente, então com certeza ela acompanhou. Absurdo. Então, eu tive a oportunidade de atuar nesse processo de recuperação dele e assim, é uma abordagem que realmente tem as evidências, tem os artigos e tal, mas quando tu tá com o cara ali, tu percebe a angústia dele querer voltar, dele querer jogar, ele tá triste ali no dia a dia com a família e tal. Então, ter essa abordagem integrativa realmente para acolher o paciente, acolher o atleta, eu vejo como fundamental também para conseguir oferecer de fato, né, um tratamento para o ser humano que está ali, não simplesmente tratar a lesão. Eu acredito que isso é um diferencial importante também do profissional que se propõe a cuidar da saúde de forma geral. Matheus, entrando um pouquinho no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que você citou bem a questão do atleta. Eu queria agora falar um pouquinho daquelas pessoas que são praticantes de atividade física, né? Que dicas você daria, né? E que prática clínica você acaba tendo, que você vê que com a introdução de alguns alimentos, com a introdução de alguns grupos alimentares, isso de fato tem ajudado nessa recuperação dessas pessoas que de repente têm algum tipo de lesão. Uhum. Perfeito. Isso é uma coisa que vem crescendo, inclusive, bastante o interesse das pessoas, né, em pensar em estratégias para otimizar a recuperação muscular. E em relação assim a nutrientes, alimentos, a gente tem muita coisa que a gente pode utilizar, como as berries, por exemplo, alimentos antioxidantes, fontes de vitamina C, como laranja, kiwi, acerola, melancia também, por conta da citrulina, tem bastante evidência a respeito de favorecer a recuperação muscular e adequação, né, de macronutrientes, então adequar carboidrato, adequar proteína. E uma coisa que é fundamental, que eu acho que talvez seja até um pouco repetitivo falar, mas é fundamental, é a questão do sono. Porque hoje em dia, até pelo nosso estilo de vida ser muito acelerado, a gente está cercado ali de muitos estímulos, muitas vezes o sono acaba ficando de forma secundária, acaba ficando de lado. Então, a gente conseguir também conscientizar as pessoas da importância da qualidade de um sono adequado é super importante nesse papel de prevenção de lesões de forma geral. Bacana, Matheus, muito bom ter esse olhar também duplo, né? E os exemplos práticos que você deu, né? Sem dúvida são fantásticos. Quem está escutando certamente vai ver ainda mais necessidade de buscar aí a ciência da nutrição e seus especialistas para apoiar num momento desafiador como esse. Mas agora eu vou pedir para a equipe do nosso podcast projetar aqui uma imagem, que é o momento, né, mais lúdico do nosso podcast, aonde a gente quer saber assim, uma visão diferenciada que você tenha, né, da ciência da nutrição, do que a gente tratou hoje. Então, o pessoal que está nos assistindo já está vendo a imagem projetada, né? Mas quem não está vendo sabe que lá no site do podcast consegue ter acesso. E aí, agora, Matheus, vou passar a palavra para você para que você possa dividir um pouco o porquê da escolha dessa imagem. Perfeito. Bom, essa imagem é uma imagem que eu acho muito bacana, que basicamente ela fala aí dos 3 pilares do que seria a prática clínica baseada em evidências. Quando a gente olha, de repente, esse nome, a gente pode pensar que é só pegar o artigo e tentar reproduzir aquelas recomendações com o cliente ou com o paciente, com o atleta de forma geral. Mas, na verdade, esses 3 pilares, né, tem 3 pontos que são, assim, fundamentais. Que, primeiro, é realmente considerar a melhor evidência disponível a respeito de um assunto, a experiência do prescritor e também as preferências do paciente. Então, por exemplo, aqui ainda no tema de esporte, vamos supor que a gente está falando da suplementação de beta-alanina, que é aminoácido ali que vai ajudar na questão tamponante. Então, a gente sabe que tem bastante evidência, a gente sabe que funciona. Entretanto, na minha prática, eu sei que ele vai ter ali um efeito adverso, que é a parestesia, que é o efeito, entre aspas, da coceira, que algumas pessoas se sentem estimuladas por conta disso, mas outras pessoas não gostam, não suportam essa questão da parestesia. Então, eu informar o meu paciente em relação a isso é fundamental. Olha, você quer melhorar a questão de ter menos, né, acidez muscular durante o exercício? Beleza, a gente tem esse suplemento que é muito bom. Entretanto, tem um porém. Ele pode te gerar um pouquinho de parestesia, pode incomodar ou não. Por você, tudo bem?
Então, quando a gente consegue entender, né, esses 3 pilares da prática, da evidência e da preferência do cliente, do paciente, a gente consegue traçar uma conduta que seja mais assertiva, que a gente consiga, de fato, chegar no melhor desfecho clínico, no melhor prognóstico ali para o paciente. Luana, tocou a musiquinha, não tem jeito. Felizmente, a gente tem que caminhar para o final. Poxa, Anderson, você, né, sempre entra nos momentos auge, rapaz, mas o podcast é assim mesmo, ele é recheado de trocas positivas e a gente sempre aprende demais aqui com os nossos convidados e certamente o pessoal de casa e de outros lugares também. Bem, eu queria muito agradecer ao Matheus. Matheus, incrível a forma como você passa, a tua didática, teu potencial de comunicação. Muito obrigada por nos brindar aqui com tanto conhecimento. E por agora eu queria que a Bianca relembrasse, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, aonde o pessoal consegue ter acesso a outros episódios, sugestões que vocês queiram deixar de convidados, de temas, nossas redes sociais, fiquem de olho nelas também. Bianca, diga lá. Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você Obrigada, querida. E por agora eu quero passar a palavra para o Anderson. Vai lá, Anderson. Matheus, a gente queria agradecer muito a tua presença aqui conosco. Eu acho que você pôde trazer algumas informações para quem é atleta, para quem não é, enfim. Mas também eu acho que, obviamente, o que a gente quer aqui é estimular a prática da atividade física, né? Então, te passo então a palavra para as suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser divulgar. O espaço está aberto. Perfeito, Anderson. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer você, a Luana, pelo convite. Foi um prazer imenso trocar essa ideia com vocês. Espero que eu tenha conseguido agregar aí de alguma forma um pouquinho. E quem quiser conversar mais sobre, de forma mais aprofundada, trocar mais ideias, tem meu Instagram, vocês podem me seguir, @MatheusCandelô. Estou sempre por lá, respondendo caixinha, interagindo e produzindo conteúdo também para fazer essa interação com vocês. Obrigado, Matheus. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente sempre gosta de lembrar no finalzinho do nosso episódio, se você ainda não segue o nosso canal do YouTube, se você ainda não segue o nosso Instagram, marque as notificações, se inscreva lá na nossa página. É muito importante a gente continuar divulgando esse trabalho. E hoje a gente trouxe uma temática que é até um pouco diferente quando a gente fala de lesão, né? Na verdade, a lesão é um dano, uma determinada ação que a gente geralmente se propõe a fazer, e esse dano, obviamente, vai interromper por um certo momento essa ação. Se a gente parar para pensar, a própria nutrição, no seu nome, ela tem, né, na verdade, nutrir alguma ação. Esse é um papel novo que a gente descobriu hoje da nutrição, a recuperação, ou seja, a capacidade que a gente vai ter de recuperar as nossas ações. Porque esse podcast, então, hoje, ele quer trazer isso para você. Recupere a sua ação na área da nutrição, recupere as suas ações e se nutrindo um pouco melhor. E com isso a gente espera que você, seguindo o nosso podcast, você passe então a ter uma nutrição, uma ciência da nutrição a cada dia na sua vida. Obrigado a você que nos acompanhou. Divulgue o nosso trabalho. Podcast Ciência da Nutrição.